7, 10 e 14 anos. Essas são idades de crianças que nos últimos dias foram flagradas realizando manobras perigosas e divulgando vídeos nas redes sociais. As ações chamam a atenção e preocupam autoridades. Crianças ao volante, veículos em alta velocidade e vídeos circulando como troféu nas redes sociais. Nesse registro, o garoto demonstra habilidades com a moto. Mas se a manobra já é perigosa para um adulto, imagina para uma criança. Na internet, ele se identifica como menor de 7, revelando a sua idade, apenas 7 anos. Acumula mais de 500 mil seguidores em um perfil administrado pelo pai, onde alguns vídeos ultrapassam 1 milhão de visualizações. Hoje, com o advento das redes sociais, os desafios, a exposição exacerbada de crianças, de jovens nessas redes, isso tem se agravado cada vez mais. Então, eu acho que a gente precisa se debruçar sobre essa questão. Essa situação já causou um dano grave a crianças e adolescentes. Isso tem sido publicado nas redes sociais cada vez mais. As plataformas precisam começar a dar um olhar mais atento para essa questão, porque é uma coisa que está viralizando e a gente pode até dizer que está havendo uma banalização desse tipo de violência, que a sociedade está começando a tomar isso como algo natural, como algo corriqueiro, e isso é um verdadeiro perigo. Em Bonfim Paulista, a situação é semelhante. Agentes da RPMOB e GCM apreenderam uma moto que estava sendo conduzida por um menino de 10 anos enquanto praticava as mesmas manobras. A criança, que obedeceu a ordem de parada, disse aos agentes que o pai filmava as manobras para produzir conteúdo na internet. O responsável estava próximo e confirmou que postava as imagens nas redes sociais. O problema maior é quando os tutores, os responsáveis por essas situações, acabam de uma forma ou intencional ou involuntária, negligenciando. Isso é muito perigoso e isso é um alerta que nós precisamos fazer. O Código de Trânsito Brasileiro ele prevê que entregar veículo à pessoa não habilitada, principalmente menor, é passível de crime. E o problema não é apenas com motos. Um menino de 14 anos foi flagrado dirigindo e capotando uma caminhonete em Ribeirão Preto. O adolescente que estava na direção e outro da mesma idade que também estava no veículo tiveram ferimentos leves. O flagrante aconteceu em uma estrada de terra na zona leste da cidade. O adolescente que dirigia o veículo teria perdido o controle ao tentar fazer uma curva. O teto e o capô da caminhonete ficaram destruídos. É exatamente o que o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro prevê, que é a pessoa não habilitada e causar um perigo de dano. Foi exatamente o que aconteceu. 2 menores de 14 anos, adolescentes, obviamente não têm habilitação e provocaram um acidente. Tudo bem que foi num canavial, então as consequências foram só para eles mesmos, mas há um perigo de dano em abstrato. Nos últimos dias, muito se falou sobre adultização. O termo vai além de danças, roupas ou sexualização. Refere-se a toda situação em que uma criança assume papéis ou comportamentos de pessoas adultas. E a criança ser exposta a dirigir um carro, dirigir uma moto, empinar uma moto, isso também é uma forma de adultização. Elas não podem assumir esse tipo de responsabilidade. A situação revela que a infância pede cuidados, não curtidas. Permitir que uma criança assuma o volante configura ato infracional com consequências graves para todos os envolvidos. Quando a direção foge do controle, a culpa não é só do menor, e sim de quem deveria protegê-lo. O veículo mal utilizado ele é uma arma. Os pais têm que ficar, os proprietários de veículos, os familiares, ficar atentos para que isso não ocorra, cuidar que as chaves não fiquem de fácil acesso e orientar os seus filhos, seus sobrinhos, familiares, principalmente adolescentes, desse risco que está embutido numa ação dessa. Mariana Robert para o Jornal da Clube. Em nota, o Conselho Tutelar de Sertãozinho informou que recebeu uma denúncia recente, mas incompleta, sobre uma criança fazendo manobras perigosas. Disse ainda que o órgão tenta agora identificar os responsáveis e pede ajuda da população com informações para garantir a proteção da criança. Ricardo Macedo, advogado, nos atende já, presente aqui no nosso núcleo de jornalismo. Macedo, boa tarde. Quais consequências legais para os pais que deixam os filhos menores dirigirem?
de toda essa situação, eu fico de cá a pensar quem é verdadeiramente a criança nessa história. Boa tarde, André, e boa tarde a você que nos prestigia aí pela sua telinha. As consequências são pelo menos de 3 esferas. Administrativas, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, pois isso caracteriza multa grave, confiar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, sendo esta ainda um menor de 18 anos, evidentemente que não é habilitado. O crime também de confiar, de entregar a direção do veículo automotor, seja ele qual for, a moto ou o carro, à pessoa não habilitada, e também consequências no âmbito civil. Esses meninos ainda são seres em desenvolvimento, não é? Eles não têm um pleno juízo de culpabilidade, como dizemos em direito, eles não têm juízo de censura sobre suas atitudes. Então, eles podem sofrer acidentes, se machucarem gravemente ou até mesmo causarem acidentes a terceiros, a outras pessoas, né? Terceiro, porque o menino pilota. Segundo, porque o segundo seria o pai que filma e o terceiro que pode ser vítima, como comumente temos observado aqui, às vezes os idosos sendo vítimas de atropelamentos. Então, a situação não é tão simples como podemos imaginar. Agora, doutor, pegar esses vídeos dessas manobras aí arriscadas, postar isso nas redes sociais para ganhar engajamento, talvez até monetização, isso pode acarretar uma responsabilidade para esses pais? Essa responsabilização tem que ser agravada por conta disso e principalmente, como você disse, André, se tivermos por trás disso tudo o intuito financeiro, o intuito econômico, o intuito patrimonial, a chamada monetização, não é? Isso daí demonstra, antes de tudo, uma perda dos nossos valores. As nossas crianças estão deixando de serem crianças, estão deixando de serem adolescentes que precisam estudar, que precisam praticar o esporte, que precisam aprender uma segunda, uma terceira língua e até mesmo ter atividades outras para o seu pleno desenvolvimento e começam a praticar atos análogos, semelhantes àqueles que são tidos como crime, ou seja, uma perda de valores. Como dito ao longo da reportagem, pela nossa repórter Mariana, a criança precisa de cuidados e não de curtidas. Fatos devem ser acompanhados de bem de perto pelos conselhos tutelares, Ministério Público. A gente está falando, doutor, de alguma situação onde até a guarda da criança pode estar em risco, dependendo do que o juizado entender? Sim, sem dúvida. Aliás, principalmente agora depois dessa notícia, eles têm o suficiente para que tomem as providências legais. Vejam, anteriormente o chamado pátrio poder, hoje poder familiar, incumbe aos pais, pai e mãe. Nós estamos muito falando aqui também só do pai. A mãe também tem suas responsabilizações aí. E quando o pai e a mãe, em conjunto ou isoladamente, não gerenciam a vida de uma criança tal como deve ser gerenciada, com base no princípio de sua proteção integral, eles podem sofrer sanções judiciais que têm como consequência a perda deste poder familiar, ou seja, engajando essa criança, então, a um abrigo de menores ou aos cuidados do conselho tutelar, porque esses pais mostram que são mais infantis que essas próprias crianças e adolescentes. Agora, se a gente está falando nas punições que esses pais podem receber, o que pode acontecer também com esses menores, doutor? O menor tem praticado aí fato análogo ao crime, não é? Então, esse menor, ele pode, esse que não chegou a 12 anos de idade, ele tem medidas de proteção. Ele vai ser advertido, vai ser obrigatória a sua inscrição ou sua regular matrícula em estabelecimentos de ensino. Mas aquele maior de 12 anos que não chegou aos 18 anos completos ainda, ele já pode ter uma punição voltada a uma restrição de sua liberdade. Então, não é o caso efetivamente para isso, mas a reiteração desses casos pode sequer ainda conduzi-lo a um estabelecimento de custódia de menores que nós chamamos de Fundação Casa. Então, como dito, não é tão simples como imaginamos, há uma banalização dos institutos aí. Doutor Ricardo Macedo, advogado, agradeço a presença do senhor aqui com a gente mais uma vez. Um abraço e até mais, viu, doutor? Com a esperança de que providências sejam tomadas, eu quem os agradeço.